Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Valcir, da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Rivas. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, divulgue, para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo. Hoje estaremos estudando a lição de número 2. E essa lição de número 2, ela vai falar de uma forma muito especial para nós, porque ela vai mexer num assunto muito sério e ela vai falar sobre a sutileza da banalização da graça. Lutero passou por esse processo há 500 anos atrás. Estavam banalizando a graça. Em nossos dias, estamos enfrentando algo semelhante? Estamos vendo como que uma volta do que Lutero enfrentou na época dele? E o que podemos fazer para mudar essa situação? E qual a importância das Escrituras quando falamos de graça? Será que todos entendemos o que significa graça? Portanto, são estes assuntos que nós discutiremos nesta lição. Paz do Senhor, meus queridos. Conforme eu havia dito, nós vamos falar da lição 2. E só voltando um pouquinho, nós começamos lá Quero fazer questão de dizer, esta é a lição que nós estamos estudando, que é lições bíblicas, né? Os ataques contra a Igreja de Cristo. E nós estudamos no domingo passado sobre as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Falamos sobre esse assunto. E hoje a lição 2, nós vamos falar sobre a banalização da graça. A graça, ela não é de graça, nós sabemos disso. Então é importante entendermos o significado da palavra graça. Graça é algo que nós não merecemos, mas Deus nos dá. Então, quando falamos da graça, é importante que a gente tenha em mente esse favor da parte de Deus. Esse favor divino da parte de Deus. E quando a gente tem em mente esse favor divino, a gente vai parar para analisar que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar a mim e a você. E o preço maior ele pagou na cruz do Calvário. Então é importante a gente analisar por esse ângulo, para que a gente possa realmente entender melhor o que se está tentando fazer. Então, nesta lição, nós falaremos deste assunto. E hoje nós vamos estudar, então, a questão da nossa lição. E vamos começar pela nossa introdução. Mas antes, lembrando, é uma lição de 4 tópicos. E nós temos aqui o objetivo dela é explicar a natureza da graça, apresentar a graça no contexto bíblico, classificá-la no contexto histórico da Reforma Protestante e pontuá-la no contexto contemporâneo. Então é importante a gente falar sobre isso. O nosso texto áureo vai dizer assim: porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, neste texto áureo, que faz parte do texto bíblico que nós vamos ler, nós já entendemos por aqui que não depende de nós, depende de Deus. É uma dádiva da parte de Deus. Nossa verdade diz que a graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, uma nova vida em Cristo Jesus. A nossa leitura se encontra em Efésios capítulo 2, do 4 ao 10.
Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E quando a gente analisa por esse ângulo o texto bíblico, ele deixa claro para nós realmente o que é a graça, o que é essa misericórdia da qual nós não merecíamos, mas Deus resolve nos dar. Nosso primeiro texto, ou melhor, a nossa introdução, ela vai tentar mostrar para nós a importância de compreendermos a preciosidade que é a graça de Deus. Entendendo essa preciosidade, nós teremos a chance de não banalizá-la, como tem ou como vem acontecendo nos nossos dias. Então, nossa introdução vai deixar claro para nós isto, né? Infelizmente, ou melhor, felizmente, né, nos últimos tempos, nós temos visto aí muito interesse em conhecer mais sobre a questão da graça. E esse despertar em conhecer a graça faz com que alguns não a tenham como barata, mas como preciosidade. Mas muitas pessoas ainda não entenderam a profundidade da graça de Deus e por isso estão banalizando, tá? Por ser mal compreendida. Por isso estão desvirtuando ela. O que está acontecendo em nossos dias é, na verdade, uma graça barateada. Então, a palavra que é desta lição é banalização. Primeiro tópico, compreendendo a graça. A graça é divina. Então, tudo partiu do Pai. A partir do momento em que o homem peca, lá em Gênesis 3,15, Deus já disse que ia providenciar uma solução. Então, a graça, ela é divina. Ela partiu de Deus. Ela vem de Deus. Ela foi providenciada por Ele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, toda a graça, a iniciativa, a criação dela veio de Deus. Ela teve origem no céu, tá? Porque nenhum homem pode salvar a si mesmo. A graça é imerecida. Nós não temos nada. Nós somos um monte de imundície quando a gente olha para nós. Porque nós não merecemos, não há um justo sequer. Romanos 3,10 vai falar que não há um justo, nenhum sequer. A nossa própria justiça é um trapo de imundície. Então, a nossa condição, antes de conhecermos a graça, realmente é alguém que deve uma quantia e não tem como pagar. Então, a nossa dívida era muito grande. Então, quando a gente diz que a graça é imerecida, porque realmente é imerecida. E a própria palavra diz que graça representa favor imerecido, da qual nós não merecemos. Então, resumindo, nós vamos resumir esse primeiro tópico dizendo que Deus, ele quis agir com graça para com todos os homens, sem que eles merecessem, e por isso, essa graça é um favor imerecido. Nosso segundo tópico vai dizer que a graça no contexto bíblico. Então, a necessidade, tópico 1, a necessidade da graça. Não há dúvida, quando o homem cai, né? Quando Adão ele deixa ser levado
pela influência, né, de Satanás, que influenciou Eva, e Eva influenciou Adão. Nós temos que, a partir daquela queda, a gente vai perceber que realmente Deus criou o homem para ser livre. Não há dúvida quanto a isto. Mas ele foi tentado, lá em Gênesis 3:6 vai dizer que foi tentado, mas não coagido, né? E Deus, então, coloca aí uma responsabilidade sobre o homem. E o homem, de forma voluntária, desobedeceu e pecou. Todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que falhamos, a gente vai perceber que, na maioria das vezes, esse pecado ele está sendo voluntário. E isso é muito ruim. E a queda humana, a queda do homem, produziu consequências porque levou todos os homens a pecarem, tá? Então, toda a humanidade passou pelo mesmo processo. Foi uma queda que levou todos. E da mesma forma que Deus viu a queda do homem, ele também tem o seu amor, a sua misericórdia. Então, alguns chamam de duplo amor de Deus, né? O amor de Deus à justiça e o amor de Deus à humanidade. Então, do mesmo jeito que Deus queria punir, mas ele queria também resgatar o homem. Então, isso é importante. Então, ele enviou Jesus Cristo para que pudesse resgatar. Então, em Cristo Jesus, né? Deus manifesta aí o seu grande amor pela humanidade e nele também se realiza a sua justiça é satisfeita, porque ele paga na cruz do Calvário o preço do pecado. Ele nos resgata por um alto preço, o preço do seu sangue. Segundo tópico diz que a graça, a extensão da graça, até onde ela vai? Ela salva a todos. Deus amou o mundo de tal maneira. Então, o mais vil pecador, onde ele estiver, ele é amado por Deus e deve ser alcançado. O alcoólatra, o adúltero, o homicida, o estuprador, enfim, todos que aceitarem a Jesus como Salvador podem ser salvos, tá? Nessa graça, sem dúvida, ela é extensiva a todos. Portanto, ela é universal, mas ela não é universalista. Uma coisa ela não tem nada a ver com a outra. O universalismo prega que todos, independente do credo, religião, ou arrependimento ou comportamento, serão salvos. Não, isso não é verdade. Então a graça ela não é universalista porque não é todos que serão salvos. A graça ela é universal. A oportunidade é, mas tem uma contrapartida humana. Precisa se arrepender, confessar Cristo para ser salvo. Então, para que ela torne, contudo, só se torne eficaz na vida daquele que crê. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Resumindo esse tópico, nós temos que dizer que no contexto bíblico, a graça é uma necessidade de todos os homens. Por isso ela é estendida a toda a humanidade. Terceiro tópico nosso, a graça no contexto da reforma. Século XV, Lutero, ele, como monge, como um padre, como um estudante dentro da Igreja Católica, em dado momento ele percebeu que a Igreja estava vendendo indulgência. O que era indulgência? Era como um poder papal para poder tirar ou mandar ou mexer com a questão espiritual. Era como se o Papa tivesse poder de dar um lugarzinho no céu, tirar alguém do purgatório ou mandar alguém para o purgatório. Lógico, a Igreja Católica se valeu disso, o Papa e os bispos da época estavam interessados mais no dinheiro, na construção da Basílica de São Pedro, enfim, era muita ganância pelo dinheiro, e Lutero, então, ele se revolta contra isto, e ele escreve lá as 95 teses, mostrando por que ele era contra essa situação. Tá? Então, ele realmente se revolta e ele critica, lógico, não foi compreendido, foi excomungado, né?
mas ele deixa claro a sua revolta e gera aí um movimento da reforma, um movimento que atingiu toda aquela região e teve apoio de alguns, teve perseguição de outros, houve várias coisas, várias mortes por causa da situação, as pessoas estavam já revoltadas por tanto dinheiro que se perdia para a Igreja Católica na época, devido às vendas das indulgências, mas Lutero sente que, de uma forma direta, ele sente que realmente precisa fazer alguma coisa, tá? Então ele toma essa decisão. E ele faz isso porque ele percebe nas Escrituras que o homem é salvo pela fé, tá? E então não depende de nada que ele mereça, tá? Ninguém pode dar alguma coisa, somente Deus pode fazer isso. Segundo tópico nosso diz que a restauração da doutrina da graça, né? Como foi observado, a reforma, portanto, surge como uma reação à corrupção da doutrina da graça. E ele, como um monge agostiniano, né? Ele se torna aí o porta-voz, como já comentei. Então, o que ele queria era a graça. Então, era um retorno às Escrituras, à doutrina da graça. Então, com esta posição, eles retornam à questão da graça, que Deus morreu na cruz para nos salvar, e ele fez isso de forma gratuita, não precisa comprar, não precisa pagar nada. É pela graça que somente seremos salvos. Então, resumindo esse tópico, podemos dizer que a graça, no contexto da reforma, revela duas realidades: a corrupção da doutrina da graça e a restauração da doutrina da graça. Então, nós temos um momento em que ela está em queda pela postura católica da época, e depois vem a reforma através de Lutero e procura resgatar essa doutrina. E nós temos aqui o quarto tópico, a graça no contexto contemporâneo, que seria nos nossos dias. Então, nós vamos ver aí o primeiro tópico, a graça barateada, né? E, lamentavelmente, a vida mundanizada que muitos estão vivendo e dizendo que são evangélicos, que são gospel, está demonstrando que a graça está sendo realmente barateada. E o evangelho expresso por alguns ensinadores não reflete mais a graça. Parece que quanto mais cresce, menos influência os evangelhos estão causando na sociedade. Então, urge aí uma volta ao evangelho e à genuína graça. Então, é importante a gente ver isso. E, lamentavelmente, nós estamos vendo quase que a volta das indulgências em algumas igrejas. Estão se vendendo, né? Quase que a própria salvação, vendendo orações, vendendo o direito ao céu. Então, nós estamos, parece que, retornando ao século XVI, o que é muito terrível para nós. E o tópico 2 diz o valor da graça. Paulo vai dizer, né, lá em 1 Coríntios 7, 23, que vocês foram comprados por bom preço, né, por preço. Então, Paulo ele é um defensor da graça, mas ele não aceitou de forma nenhuma colocar nenhum penduricalhos, né? Nada que viesse atrapalhar o evangelho. Ele sabia do alto preço que Jesus havia pago e ele sabia que nós temos um valor muito alto para Deus. Jesus morreu na cruz, o Pai deu seu próprio Filho na cruz do Calvário para nos salvar. E ele fez isso pagando um alto preço. Então, não há um mérito humano, tudo foi feito por Jesus e nada precisa ser acrescentado. É de graça. Então, resumindo, no contexto contemporâneo, é preciso tomar cuidado com o barateamento da graça e priorizarmos o valor de tão grande doutrina cristã. A partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e você crê no Senhor Jesus, você será salvo.
Isso foi pago na cruz do Calvário. E a nossa conclusão, quero ler na íntegra. Nesta lição, partimos da necessidade de se compreender corretamente o que é a graça de Deus. Vimos como a graça de Deus foi entendida em diferentes contextos. A Bíblia é sempre a régua através da qual qualquer entendimento da doutrina da graça precisa ser medido. Como verberou na Reforma, a Escritura continua ecoando em nossos dias. A salvação é somente pela graça. Então, estudemos um pouco mais, aprofundemos um pouquinho mais para conhecer o tão precioso presente chamado graça. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.